Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Hoje nossa live para tratar o tema controle econômico de obras. Trazer um convidado hoje da noite, o doutor Rafael Siqueira. Deixa eu ver se já está online para entrar com a gente. Tô te chamando aí, Rafa. Fala, Beleza. Planas. Beleza, cara? Rafael, Tudo boa jóia? noite. Boa noite, cara. Prazer ter você aqui mais uma vez no nosso bate-papo agora em novo horário Novo, e novo novo horário, dia. novo dia. Aliás, eu já estou Legal. na terceira nesse horário, nesse dia já, né? Hoje acho que é a nona live nossa. Começou esse novo horário, né? Começou no quinta-feira de feriado. Exato. Aí hoje é a terceira quinta-feira que estamos juntos. Joia. É uma Tá me pessoa ouvindo bem? legal entrando. Estamos Bastante? sim. Legal. Se Carol ficar ruim a entrou. conexão, Carol. você... Grande Carol. Carol trabalhou aqui na Tecplano com a gente. Isso. Maicon, Matheus Digital. Legal. Galera bacana entrando aí. Mas vamos lá. Ô, Rafa, acho que todo mundo te conhece, mas quem não te conhece, se apresenta aí, por favor. Bom, Rafael, Qualitab atualmente, né? Mas também muito tempo de Tech Planner aí. No assunto de hoje aí, que é controle econômico, né, Planas? Sim. E é um assunto importantíssimo, principalmente para Ô, Rafa, conceituar. foi um assunto muito pedido, tô te É, interrompendo, mas foi um assunto muito pedido aí, uhum, que a gente está trazendo hoje aí. É um assunto bem amplo, acho que é tema aí para mais de uma live, né? A gente pode eu pensei nisso. entrar conceituando, item a item, mas É, bem legal aí. inclusive com um webinar, né, que é algo que dê para mostrar a tela e tal. Mas acho que vale a pena Legal. o papo aqui, até para a gente passear pelo assunto. Depois nessas outras oportunidades aí, a gente dá uma detalhada, né? Mas, cara, o que eu Uhum. pensei? Da gente conceituar, mas principalmente sempre ter atenção com duas coisas. Com, com explicar com bons exemplos, né? Peraí que o cara... Já desce! Cachorro quer participar aí. É, a participação dela na live hoje. Mas duas coisas, conceituar e dar exemplos práticos, porque tem muita confusão no mercado quando o assunto é custo. Né? A gente já estuda na faculdade, aprende lá engenharia, cálculo, etc e tal, aprende a não deixar a ponte cair, mas aprende muito pouco sobre custo, sobre controle de custo, sobre desempenho de custo, né? Então vamos dar essa conceituada. Cara, vamos lá, controle de custo, tá? Uma coisa que eu sempre falo é que não existe controle de custo sem orçamento, né? Por que que não? Porque controle de custo, o controle econômico, igual a gente usou aí no chamado da live, que é a mesma coisa, o controle Uhum. econômico ele é uma forma de medir durante a obra, né? Do início ao fim da obra, ou normalmente mensalmente, né? Mas é uma forma de você medir é, qual que está sendo a capacidade da equipe que está tocando a obra de cumprir o orçamento. Da forma resumida é essa. Né? Normalmente se calcula, se faz uma análise no fechar de cada mês e se chega no final ali a índices econômicos, índices de desempenho econômico, de performance econômica. Né? Então, assim, da Sim. forma bem simples, vamos descer agora no nível de detalhe. Né? Quando você faz um orçamento, divide lá por itens no plano de contas do orçamento, né? E chega no preço final, mas chega também em preços por item, grandes itens do plano de contas ali no orçamento. E você consegue, a ideia é você, todo custo que entrar, você classificar esse custo e à medida que você vai classificando e vai dizendo para qual serviço, né, para qual item do orçamento que foi aquele custo e faz um cruzamento do que evoluiu aquele custo no orçamento versus o que entrou de custo para aquilo. E faz pequenos índices de desempenho para cada item e chega
no índice de desempenho geral da obra, né? Então, quando eu falo de índice, o índice muito utilizado é o índice onde o cumprimento do cumprimento do orçamento seja o índice acima de 1 eu estou estourando, ou seja, estou gastando mais do que o previsto, e o índice abaixo de 1 eu estou ali gastando menos do que o previsto, né? Agora, o grande negócio, o mais importante, é você saber fazer essa análise. E aí é onde o pessoal comete muito erro, tá? Um erro mais comum que a gente encontra é aquele cara, por exemplo, vai fazer uma obra aqui para facilitar nossa análise, vai fazer uma obra de R$1 milhão, né? E o cara gastou 900 mil, ele chega e fala assim, não, só falta eu gastar 100 mil. Isso não é necessariamente uma verdade, né? Quanto ele gastou não significa quanto ele produziu, né? Então, isso é um erro primeiro que a gente costuma, você já deve ter trombado nisso várias vezes, né? Isso apenas quanto você gastou. Se você comprou as coisas mais caras, você pagou na hora homem mais caro do que o previsto, né? Significa que o desembolso que você teve representa talvez uma produção menor, né? Uhum. Então esse é um primeiro erro. Agora, na parte de conceito, que é importante colocar também, como é que a gente chega nesse número que é o quanto eu deveria ter gastado, que é um avanço do orçamento, né? Esse, para mim, é o que você tem que fazer com mais cuidado, né? Existe uma parte simples dessa conta, que é simplesmente você ir a campo, pegar cada subitem do orçamento ali e fazer um levantamento de quantos por cento aquilo evoluiu, né? Uma vez feito esse levantamento de quantos por cento que evoluiu, pegar esse percentual e multiplicar pelo valor do orçamento, você vai ter ali quantos R$1.000 ou milhões de reais eu deveria ter gasto para aquilo que eu fiz, né? Então vamos lá. Estou fazendo a obrinha de R$1 milhão. Essa obrinha de R$1 milhão é um predinho de 3 andares, né? Se eu fiz lá só fundação e estrutura, né? E vamos supor que fundação e estrutura seja R$300 mil, né? A análise a se fazer bom, eu deveria ter gasto R$300 mil. Quanto que eu gastei? Aí eu vou consultar meus custos, né? Eu vejo lá todos os custos que eu julguei para a fundação, para terraplanagem, para algum outro serviço que eu, porventura, eu tenha feito, e todos os custos que eu julguei para a parte de estrutura, né? Aí que vem as surpresas, muitas vezes, né? Às vezes você depara com a notícia ruim que você tinha que ter gastado 300 mil e gastou 350, 400 e por aí vai, né? Uhum. Essa técnica é uma técnica, ela não é simples assim, que eu resumi, né? Eu tratei de uma forma muito simplista, né? Tem alguns ajustes que se faz ligados a estoque, ligados a comprometimento, que a gente pode até falar, eu vi que tem algumas perguntas sobre, né? A gente pode entrar em detalhe. Sim, tem bastante perguntas legais. Nessa linha, né? Então, assim, essa técnica de se avaliar o desempenho de custo da obra, ela é comumente usada, né? E ela é muito boa porque ela te permite tirar conclusões logo que você começou a obra. No primeiro mês, qualquer serviço primeiro serviço que você tenha feito, você já tem condição de verificar. Se aquele serviço está contemplado no orçamento, você sabe quanto que ele deveria ter custado, e vai lá e visita lá os custos incorridos para fazer aquele serviço, então você já tem ali cruza os dois dados e já tem uma noção se você está indo bem ou não, né? E é uma análise que normalmente, igual eu falei, é feita mensalmente, justamente para você ir conseguindo, à medida que você começa um serviço, vê que ele está estourando, você conseguir corrigir o curso da história no meio do caminho mesmo, né? Você não esperar acabar a alvenaria para ver que você gastou mais do que estava previsto no orçamento, acabar a obra para você ver que você gastou mais do que estava previsto no orçamento. Então, esse é o principal objetivo desse tipo de análise de técnica e de controle de custos.
Entendeu? Então, assim, Oh, legal, acho que vale a pena a gente entrar nas perguntas, não sei se você quer acrescentar, porque não, eu vi que são Narciso, umas... só quero frisar que você trouxe pontos bastante importantes, né, para a gente aí, e são pontos que, né, eu já estou com as perguntas abertas aqui, são Aham, pontos que a galera tem muita dúvida. Então, sim, um dos pontos importantes, você falou que, então, o controle econômico, ele dá-se no orçamento, sim, sim. né, é aquela máxima, só controla o que está orçado, né? Além disso, é o seguinte, a qualidade do seu controle de custo, né, muitas vezes está na sua capacidade, não está só na sua capacidade de apurar o custo incorrido, mas também na qualidade do seu orçamento. Né? Uhum. Outra coisa que eu vejo muito o pessoal ser surpreendido negativamente é quando a pessoa está lá fazendo um controle de custo, até que apurando bem o custo incorrido, mas com a base orçamentária ruim. Né? Um caso, a última vez que eu trombei com uma situação dessa, o cliente estava usando uma planilha orçamentária simplésima assim, que ele usou para pegar um financiamento no banco. Ela nem expressava a realidade assim não, sabe? Aham. Era uma planilha bem inchada para o cara capitalizar, né? Então, assim, ele tava tocando a obra, comparando uma coisa com a outra ali, e estava achando que ele estava indo bem, mas na verdade ele estava comparando os custos incorridos com um custo, com uma planilha orçamentária extremamente inchada e pouquíssimo detalhada. Muito falha. Né? Legal. Então, esse é Entendi. um ponto. Um outro ponto Né? legal que você tocou, que tem uma pergunta que faz alusão a ela, é a questão do controle econômico nascer depois de um bom controle físico, né, de um bom avanço de obra. Sim, sim, Porque, sim. né, a comparação entre o econômico e o físico, se também tiver um bom orçamento, tiver um bom controle de custo, né, apropriação certinha, né, ter uma rotina legal, mas não ter uma boa medição, isso aí pode levar a dar uma falsa economia ou um falso estouro. Sim, sim, sim. Legal, Exatamente. Exatamente. Cara, legal como assim, uma coisa está ligada à outra, né? todo mundo, quando vai fazer uma obra, todo mundo assim, né? Espera-se, né? Que se vai fazer uma obra, você saiba quanto você vai gastar. Desde uma reforminha Uhum. em casa até um grande empreendimento, né? Então, assim, primeira coisa que é o outro erro, que incrível que pareça, o pessoal acha que orçar significa que vai ficar aquilo, que vai ficar por aquele valor, né? Que não é verdade de forma alguma, né? Ah, não, eu fiz um orçamento aqui, sobra 3 milhões, vamos tocar o pau aí, vamos fazer, porque eu só preciso de 3 milhões. Não, você tem que controlar, né? Tá lá, qual é o primeiro item dessa obra? Ah, meu primeiro item sei lá, terraplanagem. Ah, estava previsto 30 mil. Já dá para você saber se você gastou 30 mil, se você já está furando ou não. Você buscar esse resultado ou buscar recurso, porque só vai ficar mais caro que 3 milhões, né? Então, Legal, esse legal. é um valor aí desse tipo de controle. Você já está Beleza. puxando alguma pergunta ou não? Não, né, fiz essa. Voltei só para conceituar, que é bem Uhum. legal, que, como você já conceituou bastante, controle econômico, a diferença do controle econômico para o controle financeiro, né? Uma das perguntas aqui que a gente Sim. recebeu, a seguinte pergunta é o seguinte: o fluxo de caixa é uma informação. Você... Oi? Voltei? Acho que deu um pique aqui na minha internet. Voltei. Eu não escutei a Deixa eu pergunta, cara. repetir. Deixa eu repetir a pergunta. A pergunta é o seguinte: o fluxo de caixa é uma informação importante para o controle econômico? Cara, para o controle econômico que a gente está conceituando, não. Na verdade, fluxo de caixa é uma coisa importantíssima, nós já fizemos live sobre isso, né? Mas fluxo de caixa tem a ver com controle financeiro, e controle financeiro é uma coisa, controle econômico é outra, né? Vamos lá. Controle econômico eu tenho uma expectativa de custo de obra. Eu verificando mês a mês se o custo realizado está menor ou está maior, Aham. né? Independente da questão de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é como eu vou desembolsar ao longo do tempo versus quanto eu vou captar, ou seja, entrada versus saída ao longo do tempo. Como é que esse comportamento vai se dar?
Ou seja, resumindo, como é que eu vou pagar essa obra? Então, naquele exemplinho nosso da obra de 1 milhão, o controle de custo ele vai me responder se eu estou sendo competente de fazer a obra conforme o meu orçamento fala, que é 1 milhão, ou não. Uhum. Né? Agora, o controle financeiro é o seguinte, a velocidade com que eu estou comprando, a forma de pagamento que eu estou negociando as minhas compras, cruzada com a minha capacidade de levantar recursos para fazer a obra, se ele está entrando em algum conflito ou não. Então, um é quanto eu vou gastar, o outro é como eu vou pagar. Então, assim, isso aí é uma pergunta importante, porque ela em si já mostra que a pessoa tem um problema no conceito. Né? Fluxo de caixa é importantíssimo. Você tem que fazer a obra em 12 meses, então você tem que. Essa obra ela vai impor, via planejamento, uma curva de necessidade de desembolso ali que você tem que ser capaz de honrar. Você tem que vender unidades, você tem que levantar um financiamento, investimento que for, mas você tem que cumprir. Isso é fluxo de caixa, isso é controle financeiro. Né? Agora, o controle econômico é igual eu falei, a competência da turma de seguir orçamento independente de tempo, independente da forma de desembolso. Então, é importante, mas não para o controle econômico. Né? É importante para a gestão. É outra grande ferramenta, é outra grande informação importantíssima para a gestão do empreendimento, mas independe, é uma informação que independe para o controle econômico que a gente está conceituando hoje. Entendeu? Legal. Acho que ficou bem explicado essa diferença, né, entre competência e pagamento, né? Tem que sempre lembrar dessas duas palavrinhas mágicas. Ô, Rafa, né, seguindo aqui a nossa conversa, uma outra pergunta bem legal que eu resolvi trazer. Como nós falamos de orçamento, que o controle econômico ele nasce também de um bom orçamento, uma da pergunta que os nossos seguidores trouxe para a gente foi a seguinte: custo de stand de vendas e canteiro devem entrar no controle econômico? Custo de stand de vendas? Stand de vendas e canteiro de obra. Cara, eu acho que aqui tem vários custos, né? Que pode entrar em pauta. IPTU, custo do terreno. Eu acho que a grande resposta simples eu só faço um controle econômico do que eu orcei. Então tá, nós estamos falando de uma obra onde o stand de vendas, né? Onde o stand de vendas é um custo de obra, né? Ou seja, é uma responsabilidade de gestão do pessoal que está executando a obra, ou é uma verba e uma responsabilidade do departamento comercial da consultora. Né? Se for da galera da obra, então vai estar provavelmente no orçamento de obra, e sim, aí eu tenho que levantar. Porque é o seguinte, o controle econômico é um jogo de correspondências entre o que está previsto e o realizado. Né? Então, por exemplo, se eu vou ser avaliar, eu como engenheiro de obra, ou como chefe de uma equipe de obra, vou ser avaliado por uma planilha orçamentária que lá tem o stand de vendas, porque é uma função minha fazer o stand de vendas, então todo o custo de stand de vendas vai entrar nessa apropriação de custo e vai para o código lá do stand de vendas, justamente para que eu seja avaliado na minha capacidade de fazer um stand de vendas conforme previsto no orçamento. Né? Então, quando você coloca... A pergunta é stand de vendas e... O que mais? Stand de vendas e canteiro. Canteiro de obra. Tá. E canteiro. Mesma coisa, o canteiro. Normalmente, todo orçamento tem canteiro de obra. Né? Dificilmente você trombar com um orçamento que não vai ter um custo indireto. Né? E normalmente, todo gestor, todo cara que está à frente de uma obra é muito cobrado quanto ao sua capacidade de atender os custos indiretos previstos. Né? Então, normalmente vai ter. Mas a resposta curta se tiver no orçamento, eu tenho que entrar no meu controle. E aí entra num conflito, né? Igual eu falei, tem uma fronteira bem tênue, né? Isso já foi até assunto um pouco com o Thiago Mota, né? Que é sobre indireto, o que é indireto, o que entra no indireto e o que não entra, né? Aqui eu trago uma outra coisa. O cliente costuma muito confundir obra com um empreendimento. Empreendimento é um produto vendido. A obra
é a obra, é o prédio, a edificação, a peça de engenharia ali. O empreendimento é o que tem em torno para captar cliente, para fazer propaganda no rádio, né, uma divulgação, um stand de venda. Então, ou seja, tem muita gente, é muito comum quando você deve ter trombado com essa situação, quando você vai fazer um controle de custo, você vai observar lá o que está lançado no centro de custo daquela obra, tem verbo, sei lá, a obra acabou de começar e tem lá uma nota fiscal de uma cama. O que é cama? Aí você vai ver, que a obra começou, mas fez um stand de vendas lá a 2 quarteirão da obra, num lote vai, fez um stand de venda e comprou móvel, fez um apartamento modelo e está lá. E não era para entrar no custo de obra, porque o engenheiro não é responsável por isso e entra. Né? Então tem que ficar bem atento. Uma coisa são os custos do empreendimento. Dentro dos custos do empreendimento, a obra é um item dos custos de empreendimento. Né? Então uma coisa é custo de empreendimento, que é algo maior. Dentro do custo de empreendimento tem a obra. Né? Entendi. São orçamentos, um orçamento grande, né? Orçamento do empreendimento e orçamento onde de lá obra. dentro está a obra, exatamente. Dentro desse orçamento. Legal. Então, sim, normalmente é controlado sim, mas são controlados paralelamente, né? Se tem orçamento, tem esse controle econômico. Rafa, seguindo aqui as perguntas, falando em relação ao controle econômico e a eficácia dele, de controlar os custos dentro do orçamento, recebi uma pergunta aqui legal, que é o seguinte: acertar o custo de fundação é uma missão impossível? Não. Cara... Assim, eu entendi, né, o motivo da pergunta dele, porque quando a gente está falando de fundação, a gente não consegue ver o que tem debaixo da terra, né? Então, normalmente você consegue estimado. fazer uma boa sondagem, mas mesmo assim você tem que ter uma surpresa. Você faz uma boa sondagem, você faz uma estimativa ali da profundidade, mas realmente você nunca vai acertar 100%. Por isso que eu achei legal essa pergunta dele e trouxe aqui. Teve uma pergunta parecida quando nós falamos de orçamento de obra, né, com o Thiago. Né? Não sei se era live sobre estimativa, era live sobre estimativas, orçamento executivo e tal. Justamente por isso, né? Quanto melhor o projeto, melhor você orça. Né? Mas no caso, por exemplo, de fundação profunda, você ainda tem muita surpresa. Você ainda pode ter muita surpresa. Agora, o problema muitas vezes o orçamento o item fundação foi feito em cima de uma base muito fraca tecnicamente. Uma sondagenzinha e uma estimativa de um calculista. Né? Então tem um número lá que ele é muito pouco seguro. Então a chance do realizado sair completamente diferente ou você estourar o custo do item orçamento, ou seja, igual eu puxei as perguntas aqui, né? Falar acertar o custo. Né? Então a chance de você acertar o custo passa a ser difícil mesmo, né? No caso desse, você acertar foi coincidência, não foi competência, né? Mas ao passo você faz um bom orçamento, está tudo muito bem detalhado, o terreno extremamente bem sondado, e sondado recentemente, porque é muito comum também o cara fazer a sondagem na época de estiagem e fazer a obra na época de chuva. Aí a realidade é outra, né? Aí o cara vai ter uma surpresa que nem pode ser chamada de surpresa. Né? Na verdade, ele tem um retrato ali da obra em junho e está fazendo ela em janeiro. Né? Mas realmente, fundação profunda, principalmente, costuma ser surpreendente. E é muito comum, né, Rafa, a gente observar que a obra ela vai estourando à medida que as atividades vão acontecendo, né? A gente recebeu uma pergunta muito em cima disso, que é justamente uma indagação de uma seguidora nossa perguntando por que, né, que as obras tendem a estourar à medida que ela evolui. Acho que é porque os custos vão entrando ali mesmo. Vamos lá. Você faz uma obra, você faz um canteirinho bonitinho. Vamos supor que a gente fez um bom orçamento, tá? Um orçamento nota 8. Aí você faz ali, beleza, você faz um canteiro conforme você estava planejando, conforme o seu sonho, então você acertou. Aí o próximo item já é, sei lá, terraplanagem. Já tem uma chance de você errar maior. Então é um item seguro com um item com uma pequena chance de errar. Aí você parte a fundação profunda, tem uma chance grande de errar. Então você vai acumulando novos serviços, né,
e vai acumulando inseguranças na informação. Incertezas, desculpa, insegurança não, incertezas de informação, né? Aí você vai entrar para a estrutura, também tem um grau ali de erro. Então você vai acumulando margens de erro, né? Então quando você está lá, sei lá, pintando a sua obra, você já passou por vários itens ali da planilha orçamentária, né? E já foi ali acumulando os erros. E o erro vai para cima e para baixo, né? Mas normalmente o otimismo que tem dentro de cada um de nós faz soltar ali um orçamento com uma certa mácula de otimismo, então normalmente você erra para cima, né? Dificilmente você erra para baixo, né? Entendi, você vai acumulando, né? Além disso, é o seguinte, isso aí fiz uma análise tentando ser um pouco estatístico, mas tem uma análise que é de competência de engenharia, que seria o seguinte: quando você faz uma obra e não controla bem a qualidade dela, os problemas se acumulam, né? Então vamos lá. Uhum. Eu fiz uma parede fora do esquadro. Aí, quando eu fiz uma parede fora do esquadro, eu não fui atento ao esquadro. Quando eu estava fazendo a primeira fiada, ela sobe fora do esquadro. Aí eu vou arrumar no reboco, então eu já gasto mais com o reboco, né? Se eu não controlo a qualidade desse reboco, ele é mal feito, eu tenho que gastar mais com a pintura, né? E por aí vai. Então você vê que assim, uma obra mal cuidada também, aí eu puxo até a sardinha para o lado do Qualitab, que tem a ferramenta para controlar essa qualidade de obra, né? Que são as verificações de serviço. Uma obra que não vai verificando o seu serviço, ela vai acumulando erros e gambiarras para arrumar o serviço da etapa anterior. E isso custa. Custa material, hora-homem, etc. Né? Sim. Legal, Rafa. A gente tem um case bem legal, né? Que dá para encaixar bem aqui nessa nossa conversa. Justamente essa questão de levar o erro adiante. Né? Que quando começa o erro, desde a estrutura, né? A gente chama de forma abril, né? Que é a viga abril. Que aí você já começa a ter que distorcer um pouco ali também na alvenaria. A alvenaria então começa a acompanhar errado também. Aí você vai lá, você tem que tirar da massa. Quando você tem... quando você tem um controle econômico, você vê que o estouro ele não fica só na atividade final. Né? Você vê que o estouro ele vem acumulando item a item. Exatamente. Isso é bem, por isso que no final eu perco. Às vezes eu começo bem com um índice, né? Projetando uma certa economia e chego no final e perco aquilo. Porque vou acumulando ingerências ou vão acumulando simplesmente cada etapa traz ali seu peso, né? De chance de dar errado, né? Mas olha, essa pergunta da Camila é legal pra caramba. Vamos lá, você fixou ela, né? Você quer ler ou... Tô lendo Fixei para todo mundo ver. Como proceder com o controle de custos dos itens que são alterados ao longo da obra. Exemplo, orçado, porcelanato executado, granito. Devemos apropriar do serviço orçado ou um serviço executado? Aí vamos lá, tanto faz. Eu acho que o mais importante que isso, eu acho que o mais importante é documentar. Né? Isso tem que fazer parte da história do controle ali, né? Isso, e confrontar, senão depois cai nas costas do engenheiro. O engenheiro ele não pode aceitar facilmente, falando do engenheiro que está conduzindo a obra, que está sendo avaliado pelo índice econômico. Ele não pode aceitar facilmente simplesmente uma alteração que aumenta o custo da obra dele. Né? Então, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, é documentar. O engenheiro que está tocando a obra, ele recebeu essa demanda de alteração, ele tem que avisar, subir na hierarquia avisando que, olha, eu não vou ter como cumprir aquele prazo inicial. Né? Então, documentar em diário de obra, etc. Tal, e levar uma discussão. Eu vou abastecer meu orçamento e lançar uma nova versão do orçamento que vai tirar esse piso mais barato e botar o mais caro? Né? Ou eu vou manter a base orçamentária geral, normal, né? Vou realizar o piso mais caro. Nessa segunda opção, o mais importante é ele orçar quão mais caro é esse segundo piso.
Porque, sei lá, se esse piso é tão mais caro que vai levar a um estouro de 15%, então beleza. Ele vai partir para fazer o serviço sabendo que até 15% ele se defende com esse argumento. Né? Então, costuma ser uma das duas coisas. Uma terceira opção é quando essa mudança vem e o primeiro piso já estava pronto. Essa pergunta é boa por isso. Ainda tem essa questão. Né? Aí você abre para mais discussão ainda, porque eu vou desfazer o primeiro piso e fazer o segundo. Né? Então, é o seguinte... Rafa, legal. Pode falar. Não, legal esse ponto que você tocou, que é um ponto interessante, que é essa questão de você calcular o quanto que a alteração do projeto, né, ele vai estourar. Normalmente essa é a segunda opção, porque é que negócio, aqui no Brasil tem muito isso, você sai com o orçamento, o dono da empresa tem aquele número na cabeça, aquela obra é 10 milhões, o cara sai com aquilo na cabeça. Normalmente é isso, normalmente quando você solta um orçamento, você põe um cadeado nele e acabou. Né? Então, assim, normalmente acaba tendo essa segunda opção, onde não se deixa mexer na base orçamentária e o cara tem que guardar isso, documentar para ele se explicar com esse possível estouro aí. Sim, sim. Né? E falando desse tema, sobre o custo fixo, uma outra pergunta para a gente aqui é justamente sobre a questão de atualizar o seu orçamento. Tem gente que atualiza o orçamento para o INCC, o orçamento todo, tem gente que atualiza o saldo. Qual que é a importância da atualização orçamentária para o controle econômico? É importante? Não é importante? Ajuda? Atrapalha? É importante. Hoje nós estamos num cenário de pouca inflação, né? E alguns meses estão tendo até deflação. Né? Mas é importante sim. O mais importante é o que está combinado. Né? Então, vamos supor que eu vou fazer uma obra por administração para você e nós vamos ter até que planner me fiscalizando e te reportando o meu desempenho. Tá? Eu, contratualmente, eu vou lutar, né, para que a base orçamentária seja indexada no INCC da vida, aí, no índice, normalmente é o INCC, né, para que, se amanhã aconteça alguma coisa, né, uma obra o ciclo de vida de uma obra é algo longo, de 2 anos, 3 anos às vezes, né? Então é o seguinte, muita coisa pode acontecer, um presidente cai, uma crise aparece e tal, né? Hoje nós estamos algo próximo da deflação, mas vem aí uma crise que pode levar a uma inflação se o governo não responder bem. Então, assim, eu tenho que estar contratualmente fixado isso. Tá? Isso acho que o mais importante é a gente ter isso definido em contrato. Se é certo ou não, eu acho que é certo, né? Mas eu acho que o mais importante é você fixar essa regra do jogo contratualmente. Né? Por exemplo, eu fui ter contato com controle econômico em 2001, na verdade. E em 94 veio o Plano Real. Né? Então, tinha muito pouco tempo de estabilização de inflação. Né? E eu tinha um chefe, eu trabalhava numa empresa que até acabou já, essa empresa foi comprada, de consultoria nessa área de controle de custo, e meu chefe contava como eles faziam na época de inflação. E você escuta ele falando como é que eles faziam, você tira a seguinte conclusão, na verdade eles não faziam, eles tentavam fazer. Né? Porque eu tinha uma base orçamentária que mudava um percentual de 2 dígitos por mês. Né? Era um negócio descontrolado. Então, eu acabava caindo só num controle de fluxo de caixa, mais ou menos ali. Né? Eu perdia a capacidade de julgar se o engenheiro estava sendo competente fazer a obra dentro do orçamento ou não. Simplesmente eu perdi essa capacidade. Então, é um exemplo aí sobre indexar ou não, né? Legal. Rafa, tem uma outra pergunta legal para a gente, que foi enviado, que a pergunta é a seguinte: por que toda obra, no final, fica mais cara que o previsto? Toda obra, no final... Cara, antes de você responder essa pergunta, eu acho que dá para fazer um paralelo legal com uma outra pergunta, que é o seguinte:
Como fazer com... Perdi ela aqui. Aqui, ó. Como fazer para calcular possíveis rescisões de mão de obra. Porque Sim. o que eu vejo muito é isso também. As obras, elas acabam estourando muito no final, porque vem trazendo, né, custo de rescisão contratual que não vem calculando. Aí no final, quando vai fazer o acerto, aí vê, né, o volume financeiro que ficou para trás. Vamos lá. Você tem o todo. Na verdade, e a parte, assim, né? Vamos desmitificar esse mito aí, que toda obra estoura. Não. Não. Né? Nem Você toda tem que obra orçar estoura. bem e controlar bem. O orçar bem, por exemplo, você falou da rescisão. Não posso soltar um orçamento que não em alguma medida, não leve em conta que eu vou ter que acertar com o pessoal, demitir ou então mudar de obra. Tem um acerto de mão de obra a se fazer. Né? Uhum. Então, assim, eu não tenho como não considerar isso. Né? E, assim, não é só essa questão de mão de obra. Né? O final de obra, ele é cheio de surpresinha. Ah, eu tive um custo para tirar o AVCB que eu não esperava. Pô, tem que saber que você tem que tirar... Você tem que chamar o corpo de bombeiro, tem que ter aprovação do corpo de bombeiro. Isso vai levar... Ou seja, o seu projeto tem que ser um projeto competente para passar no corpo de bombeiro. Né? Essas questões de acerto, de provisionamento... Eu não estou conseguindo achar aqui na lista, mas eu vi também que tinha uma pergunta referente à retenção técnica de empreiteiro. Né? Que é o mesmo caso. O que fazer com as retenções técnicas? Sim. O que fazer é levar em conta. Então, o que fazer com retenção técnica? O que fazer com acerto de mão de obra? É levar em conta que isso existe, esse curso vai vir em algum momento. Né? Mas, Rafa, a gente leva em conta só no final da obra ou durante o controle econômico ali nós vamos apropriando, comprometendo os custos? O certo é durante. Né? Eu acho que o mais confiável é durante. Até para você ter uma curva mais fluida de desempenho de custo mesmo. Você não tem aquela curva que o índice de repente dá um salto, né? Ou então um custo que de repente dá um salto. Aí é o seguinte, cara. Tô pensando como se fosse um custo invisível, né, Rafa? Então, porque, na verdade, esses custos, eles são os custos invisíveis que eles acontecem mês a mês. Você pode não pagar, é a diferença entre fluxo de caixa e controle econômico. Você não tem um desembolso de caixa no momento, mas é um custo econômico que você avançou o serviço. Então, por exemplo, se eu tive se eu tive 10 horas homem naquele mês que eu tive que pagar, né? E por coincidência eu precisei de 10 horas homem para construir o que eu construí. Eu tenho que ter um orçamento, a base orçamentária que em parte considera um percentual para férias, para 13º, para vale transporte, para todos os benefícios e encargos, né? E quando eu avançar, eu tenho que avançar esse número cheio, né? Aí é um entendimento. Por outro lado, você vai ter que saber cruzar o seu desempenho econômico com o seu fluxo de caixa. Porque, na verdade, como é que eu já estou dando um avanço com a parte desse acerto provisionado aqui, né? Eu não paguei. Então, eu tenho que ficar atento, eu tenho que ter caixa ao final para honrar esse acerto, né? Inclusive, vamos lá, retenção técnica de empreiteiro. Para quem não é familiarizado com o assunto, retenção técnica você contrata um terceiro para fazer um serviço, você faz uma retenção técnica, você retém um percentual, normalmente em torno de 10%, 5%, do que você tem a pagar para o cara, e retém aquilo por um tempo. Isso é algo combinado, é um tempo combinado ali, comercialmente, né? Para que você tenha a segurança de que aquele serviço foi bem feito e está tecnicamente ok. Né? Então, para ter atenção a isso. Né? Então, ou seja, uma hora você vai ter que devolver esse 5% que você reteve, esse 10% que você reteve. Né? Bom... Essas retenções, a gente pode chamar elas também de comprometimento. Né? Porque assim, são custos que você mediu,
são custos que assim, você tem um compromisso de pagar, né, mas não foi gerado nota fiscal. Mas é um custo que no controle econômico ele é importante aparecer. Exatamente. Justamente para não ter surpresa no final. É o que chamam de comprometimentos, de custos provisionados, comprometidos, né? Que assim, não é simplesmente você pegar o que você teve de somatório de nota fiscal. Você tem que provisionar esse custo que vai vir, que é relativo àquilo que foi feito, né? Retenção técnica, mão de obra, etc. E não sei se tem alguma pergunta sobre estoque. Tem? Eu não vi aqui nenhuma na lista. Estoque não, mas acho importante falar sobre estoque. Porque assim como você acrescenta no bolo de custo realizado os custos provisionados, você tem que abater o que está em estoque. Isso é importantíssimo. Então, que você comprou e não executou, e não né? usou ainda, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma obra que ela é um galpão com 100 metros de piso cerâmico, uma loja com 100 metros de piso cerâmico, né? Sim. Se eu fiz 10 metros de piso cerâmico, eu avancei 10 metros de piso cerâmico, eu vou controlar essa expectativa de custo, que é a expectativa de custo para fazer 10 metros de piso cerâmico, comparar ela com o que eu tive de custo. Então, quando eu vou olhar a nota está lá os 100 metros de piso cerâmico. Se eu pego aquilo lá e cruzo, eu vou ter, nossa, você gastou não sei quantas vezes mais. Não. Eu tenho que pegar aquilo ali e falar assim, olha só, esse custo, na verdade, eu vou pegar só 10% dele, né? Porque eu só executei, eu só usei 10% dessa cerâmica. O resto eu vou dar baixa, entre aspas, depois. Sim, então tem que ter atenção em estoque também. Aí tem um monte de casos, elevador, né? Tem esquadria, como é que você fazer? Esquadrias. Né? Portas também. Portas. Questão de estrutura, né? Com forma. Né? Forma. Às vezes você vai comprar ali uma madeira de boa qualidade, fazer uma forma de madeira, você praticamente compra ela, você chega assim no meio do seu, dependendo do tamanho do prédio, no meio do prédio você compra a madeira toda, mas fez só metade da forma, o que você vai dar? Forma e armação, né? Sim, forma e armação. A armação você ainda anda um pouquinho à frente, né? Mas a forma, às vezes, você está no meio da torre ainda, você já comprou porque você vai reutilizar, né? Então é tudo uma questão de orçar bem. Eu orcei aquela madeira naquela qualidade, eu contemplei no orçamento uma expectativa de reutilização dessa madeira, né? Então isso tudo conta pra caramba, né? Ou seja, eu tenho que olhar para o meu critério de orçamento, tentar comprar e executar e controlar os custos olhando para esse critério de orçamento. Sim. Para comparar laranja com laranja. Sim. Nessa pegada de custo, orçamento, estamos caminhando para o final aqui da nossa live. Eu queria que a gente fizesse assim, uma ligação entre controle econômico e o reorçamento futuro. Que uma das vantagens de ter um bom controle econômico implantado na sua obra é justamente a questão de você conseguir gerar, através deles, indicadores econômicos que vão poder te apontar desvios em determinados itens que você orçou. Então, você deu o caso aí sobre estrutura, né? Sobre ela mesmo. Você fez uma obra que você gastou 30% a mais do que você tinha previsto em orçamento. Com o controle econômico, né, você vai conseguir apontar exatamente aonde foi esse desvio. Se foi o concreto que tava o preço a mais que estava previsto no orçamento, se foi o aço. E como você indexou esse orçamento por uma correção, seja ela INCC, inflação, a gente vai criar, né, indicadores econômicos que o futuro orçamento pode utilizar desses indicadores para poder atualizar o banco de dados. Não, agora eu entendi a sua pergunta. Eu estava falando de reorçamento. A gente estava falando o seguinte: de você fazer previsão de custo final e mexer no orçamento. Você está falando de próximos orçamentos, né? Isso é importantíssimo. Mas também dá essa questão de projetar o custo final através desse indicador. Vamos falar de um, depois falar de outro. Vamos falar do que eu estava pensando antes, né? Você usar o controle econômico ao longo da sua obra para você ir mexendo no orçamento. Quando você pega práticas, né, muito utilizadas fora, você pega, por exemplo, o PMI,
né, o PMBOK que tem lá, né, do PMI, ele defende que o orçamento é algo dinâmico, né? Coisa que é uma realidade que a gente não vive aqui na construção civil do Brasil, né? Mas, segundo o PMBOK, ele defende que você orça e a rotina de controlar custo, o final dela termina numa revisão de orçamento, né? Então, essa realidade não é a nossa, não, mas essa coisa é importante, porque é o seguinte, vamos lá, eu estou com 70% de obra pronta, né? Tem poucos serviços que falta começar. O resto, todos ou já acabou ou está em andamento ali. Vamos pensar num prédio. Eu já estou com um terço do meu serviço já acabei, um terço eu estou executando, falta um terço que nem começou. Eu já estou com eu já consigo ter uma noção mais apurada se lá no final da história, sei lá, se daqui a 7 meses, quando eu entregar minha obra, se eu vou atingir o preço do orçamento final ou não, né? Porque eu já realizei muita coisa que não tem como. A fundação não tem como resolver, né? Eu estou tendo ali um desempenho ou seja, boa parte da planilha orçamentária eu já cumpri e já trabalhei, né? Ou já negociei, já sei quanto que eu vou pagar, né? Então, o controle econômico ajuda a entender isso. Por exemplo, estrutura. Eu já fechei com o empreiteiro. Eu já fechei todas as negociações necessárias para se fazer minha estrutura. Se eu fiz isso, sei lá, e estou no meio da minha estrutura, e estou com um índice, sei lá, 0,90, ou seja, eu estou economizando 10%, dificilmente eu vou sair fora, eu vou sair desse. Dificilmente eu não vou, no final, economizar 10%. Então eu consigo ter previsibilidade, né? Então o controle econômico ajuda muito nisso, em prever o custo, o quanto que eu vou fechar a conta lá na frente, né? E indo para o outro lado, para a gente encerrar, é o seguinte, é importantíssimo. Se você pega no PMBOK, fala muito de acervo técnico, né? E o orçamento, como nós já vimos na outra live com o Mota, você tem a fase de estimar, uma fase de fazer um orçamento preliminar e uma fase de fazer um orçamento executivo. Tanto na estimativa quanto no preliminar, você dá alguns chutes. Tecnicamente, minimamente embasado, mas você dá chutes, né? E de onde é que você tira esse chute? Da sua experiência. E não tem uma fonte melhor do que uma obra que você acabou de fazer, né? O erro que o pessoal comete, muitas vezes, é não apurar bem a obra anterior, né? Então, sei lá, eu orcei a obra de 1 milhão minha, então cada pavimento sai por 1 milhão, de 10 milhões, cada pavimento era 10 pavimentos, cada pavimento dá 1 milhão, então se eu fizer com 12 pavimentos vai dar 12 milhões, pronto. Não é bem assim, né? Eu preciso descer nessa análise, ela não é tão cartesiana assim. Eu preciso entender, é o mesmo estilo de obra, e não é uma comparação de orçamento dessa obra que eu fiz para eu alimentar o orçamento agora. É uma comparação de custo apurado da obra que eu fiz e bem apurado, quebradinho por serviços, com os índices econômicos apurados, versus isso vai alimentar o próximo orçamento, né? Então, acho que assim, isso é riquíssimo. Isso aí o pessoal tinha que entender a importância do controle econômico, indo além de dar uma resposta de presente. Ela informa o futuro com essas previsões, né? E ela informa mais futuro ainda com a próxima obra. Melhor ainda o futuro com a próxima obra. Ela alimenta, ela dá segurança para a sua próxima obra. Quem faz esse exercício com regularidade no seu negócio, na sua empresa de engenharia, solta cada vez obras mais assertivas. Faz cada vez obras mais assertivas. Faz orçamentos cada vez mais assertivos, entendeu? Daí, essa é a importância, ao meu ver. O histórico e os indicadores econômicos para a construção civil, eles são bastante importantes, né? Cada vez mais nós vamos se tornando mais competitivo e essa competitividade tem muito a ver com, como é que eu posso falar? Com controle de custo. Exato. Cada vez construir mais, melhor e com menos. Isso, exatamente. Rafa, muito legal. Estamos chegando aqui ao fim. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas queria te agradecer, cara. Eu acho que foi bastante enriquecedor a nossa conversa. Gostei também. O controle econômico é um
Não é tão complexo, mas realmente é um tema muito amplo. Tem muitas nomenclaturas que a gente usa. Por exemplo, essa Uhum. questão de indicador, que é performance econômica, comprometimento, Aham. apropriação, Aham. estoque. É só Depois, adaptar com a linguagem, isso com os conceitos, porque a matemática é simples, né? exatamente, a matemática é simples. Depois a gente podia até fazer um vocabulário É do importante, porque planejamento. varia muito. Varia muito. Exatamente. Varia. Muito legal, Rafa. Te Beleza, agradecer. cara. Obrigado a você. Até a próxima aí. Já falar que na próxima quinta-feira também a gente vai trazer a nossa Provavelmente, live às 18 provavelmente um horas. assunto provavelmente de orçamento, né? Vai definir o tema, provavelmente em torno de orçamento. Então, com o grande mestre Thiago Mota. Grande mestre. Beleza, Pessoal, então, quero agradecer Vlanos. também. Agradecer todo mundo aí. Falar que Isso. essa live ela vai ficar salva. Vocês vão poder assistir ela. E qualquer dúvida, pode mandar contato para a Tech Planner, Direto, mandar exatamente. A contato gente para tem o recebido perguntas, é Rafael, legal pra para caramba. mim. É muito legal. Essa interação é muito importante. Sugestões também de tema para as próximas lives. Sugestão de tema, legal. Manda para a gente trazer mais conteúdo legal para vocês. Muito Beleza. obrigado. Tenham todos uma ótima noite. E Valeu começar demais. aí bom sexta-feira e emendar fim de semana. Valeu pra você também, Obrigado, cara. Rafa. Um abraço, Valeu, cara. pessoal. Um Tchau, tchau. abraço.